popular deles hoje em dia é o microempreendedor individual, né? O MEI, você já deve ter ouvido falar dele. Não é necessariamente uma pessoa jurídica ou empresa, né? O próprio site do governo federal define como um autônomo com um CNPJ. É uma pessoa física que tem alguns benefícios ao estar usando essa modalidade. Como a gente pode ver aqui, permite a abertura de conta PJ, permite a contratação de um funcionário, né? Isso hoje, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem uma proposta de um projeto de lei falando a respeito da alteração do MEI, né? Um possível aumento de limite de faturamento anual e a possibilidade de contratação de até 2 funcionários, né? Isso está em tramitação, ainda não é definitivo, então por isso que eu estou tratando da forma que é hoje. Esse é o limite anual de vendas, definido em 81 mil anuais, né? Existe pagamento de imposto sobre as vendas, mas apenas o valor fixo, hoje fixado em R$60 para a empresa de serviço, né? A definição desses R$60 acontece da seguinte forma: o governo tem lá o salário mínimo, né, nacional, hoje em R$1.100. Em cima desses R$1.100 incide 5% que vai para o INSS, né? No caso seriam R$55. Além desses R$55, tem mais R$5 que vai para a prefeitura. A empresa de serviço hoje paga R$60 mensais através do MEI, né? Questão de pagar os boletos em dia, né? O próprio site da Receita Federal fala a respeito disso, né? E do INSS também, que quando você é um microempreendedor, você contribui como contribuinte individual para a Previdência, né? Quando você atrasa um pagamento antes de você adquirir a condição de assegurado do INSS, você tem dificuldades no momento de exigir um benefício, por exemplo. Por isso que o recomendado é que no primeiro ano, pelo menos, pague os boletos sempre em dia, né? Para não evitar problemas no momento de requerer um benefício junto ao INSS. Emitir nota fiscal para toda venda feita a pessoa jurídica, né? Hoje o MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoas físicas, né? Mas é obrigado sim a emitir nota fiscal para empresas, pessoas jurídicas, né? Manter o livro caixa, a contabilidade regular para distribuição 100% do lucro como rendimentos isentos. Isso é um detalhe que muitas pessoas deixam passar. Manter o livro caixa seria manter os registros de entradas e saídas desse MEI, né? Ou contabilidade regular, que ele já faz isso, né? Faz a contabilização de registro de todas as atividades, né? Relativo àquele MEI. E com isso você tem a possibilidade de retirar o lucro do seu MEI em 100% isento, né? Do contrário, você tem um cálculo que é feito para se presumir o lucro daquela empresa, né? Tirando esse lucro presumido, o restante já está sujeito a pagamento de imposto de renda, né? Então, por isso que eu coloquei nessa situação aqui. Os aspectos mais importantes e que exigem mais atenção do MEI são esses, né? Aí o que acontece? Lá fala o limite aqui de vendas de até 81 mil por ano, né? Mas e o que acontece se eu estourar esse limite, né? Que todo mundo quer isso, né? No final das contas, você quer sempre estar vendendo mais, né? Tem um limite, mas o ideal é que você estoure esse limite o mais rápido possível, né? É sinal que o seu negócio está crescendo, está dando certo. Está passando os 81 mil, qual a opção que eu tenho, né? Você tem lá um limite de até 20% desses 81 mil, que você ainda pode regularizar e continuar se mantendo o MEI, mas extrapolando esse limite fica em torno de 97 mil, né? Aí você já tem que ser desenquadrado, né? E desenquadrado, a sua empresa vira uma microempresa. Então, acima do MEI, em termos de faturamento, a ME tem faturamento anual até 360 mil por ano e a EPP até 4 milhões e 800 por ano, né? Então, de 360.001 até 4 milhões e 800, ela deixa de ser ME e passa a ser EPP.
empresa de pequeno porte, né? Nesse caso pode ser constituídas por um ou mais sócios, né? A gente viu que o microempreendedor ele é um único sócio, né? No caso da microempresa e EPP não tem limitação de sócios, né? A contratação de funcionários não tem limitação, a gente viu que no MEI é apenas um funcionário, na norma, na regra, na lei vigente hoje, né? O modelo de empresa não há essa limitação e os impostos são calculados aplicando-se um percentual sobre o total das vendas do mês. Caso do Simples Nacional, que nós vamos ver o que é, e o lucro presumido, né? Além dessas duas modalidades de tributação, ainda existe o lucro real, que para empresas prestadoras de serviço eu não estou nem considerando, porque dificilmente vai ser a opção mais viável, né? Não vou dizer que é impossível, mas em função da característica do negócio de serviço, né, é quase que impossível que o lucro real seja mais vantajoso do que essas duas opções, Simples Nacional e lucro presumido, né? Ainda sobre ME e EPP, os tipos societários, né, como a gente viu, ela pode ter mais de um sócio, né, mas pode ter apenas um sócio também, né? Tem essas duas possibilidades aqui, né? Com um sócio pode ser empresário individual ou sociedade limitada unipessoal. A diferença basicamente é essa mesmo, a questão da proteção do patrimônio do sócio, né? Quando você tem você é um empresário individual, o seu patrimônio pessoal também está à mercê de ações na justiça, por exemplo, né? Ações trabalhistas e tudo mais, né? Na sociedade limitada unipessoal já há essa proteção. Você define um capital para a empresa, vamos supor que seja 100 mil reais, e aí a empresa começa a operar, ela pode aumentar esse capital em função do próprio resultado dela ou não, né? Mas as ações, liquidação, esse tipo de coisa, só atingem o patrimônio da empresa. O patrimônio do sócio fica protegido nessa situação, né? E com dois ou mais sócios, o modelo aqui mais comum é sociedade empresária limitada, né? E assim como na sociedade limitada unipessoal, o patrimônio do sócio fica protegido, as ações só impactam de fato o patrimônio da empresa, né? São os modelos mais comuns. O sócio, recentemente houve alteração nas juntas comerciais, né, a respeito da EIRELI. EIRELI é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ela deixou de existir porque ela traz as mesmas características aqui da SLU, né? E tendo a vantagem de não ter valor mínimo de capital social. Na EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, você tinha a obrigatoriedade de integralizar ou investir como capital da empresa no mínimo 100 salários mínimos, né? A valores de hoje, isso seria 110 mil reais, né? E dependendo do tamanho da empresa, não há necessidade de estar integralizando um capital desse tamanho, né? E com a figura da SLU, os mesmos benefícios, que no caso é a proteção do capital do sócio, a possibilidade também de estar nomeando um administrador também, ela é possível dentro dessa modalidade, né? Com essa possibilidade não há mais obrigatoriedade de capital mínimo de integralização, né? Então as juntas comerciais dos estados estão abolindo a figura do EIRELI.